Professor Reuni Borges. Fala, Flavinho. Possível saída de Barroso, né? Movimenta bastidores por vaga no STF. Barroso vai para aposentadoria, professor? O Roberto Barroso está com 67 anos, Flávio. Sim. Pela legislação do Supremo, ele não poderia se aposentar ainda compulsoriamente, né? A não ser que fosse algo opcional. A aposentadoria para ministros do Supremo Tribunal Federal, gente, acontece com 75 anos. Tentaram derrubar para 70, a famosa PEC da Bengala, e tentaram também, até dentro da Comissão de Constituição e Justiça, aprovar uma redução para 70 anos, numa época em que se pretendia fazer uma renovação muito grande do Supremo Tribunal Federal. Isso, por enquanto, está bastante adormecido. Mas o Barroso, Flávio, é um dos ministros que mais tem se mostrado incomodado com a Lei Magnitsky. Porque a Lei Magnitsky, ela tira o visto e a possibilidade do cara ter negócios e até mesmo de dar entrada nos Estados Unidos. Pro Alexandre de Moraes não fez tanta diferença porque ele não tem essa conexão direta com os americanos. Mas pro Barroso faz diferença. Ele tem um filho que é diretor de uma grande multinacional trabalhando nos Estados Unidos. Ele tem uma filha estudando nos Estados Unidos. Então, ele tem dito que essa polarização no Brasil colocou o Supremo Tribunal Federal na alça de mira. E que isso tem incomodado bastante ele e a família. Sim. Então, tem dado sinais, o Barroso, pessoal, de que pode renunciar ao seu cargo no Supremo Tribunal Federal, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E quando isso poderia acontecer? As pessoas próximas dizem que isso pode acontecer já no mês de setembro, já no mês que vem, onde ele entrega a presidência do Supremo para o ministro Edson Fachin. Então sai o Barroso, entra o Fachin. Pois bem, o que se fala em Brasília é que o Lula, ao saber da possibilidade de renúncia do Barroso, teria acenado com a possibilidade de tornar o Barroso embaixador em algum país, dando ao Barroso a famosa imunidade diplomática, né? Para que ele pudesse transitar com maiores facilidades, digamos assim, no mundo de uma maneira geral. Então essa é uma conversa que, segundo consta, começou a acontecer em Brasília. A possibilidade de uma renúncia do Barroso, a possibilidade de que seja entregue uma embaixada ao Barroso e o presente para o Lula, né? Porque abriria para o Lula a indicação de um novo ministro do Supremo. Lembrando, meus amigos, que a próxima troca no Supremo, por condições normais, é a troca do Luiz Fux em 2028. Ou seja, é o próximo presidente que vai fazer a próxima troca no Supremo Tribunal Federal. 2028 tem o Luiz Fux e 2029 tem a Carmen Lúcia. São as duas indicações que aconteceram na próxima legislatura, ou seja, na próxima presidência da República. Porque eles atingem o limite de idade. 75 anos, exatamente, Flávio, obrigado. E aí, gente, se realmente o Barroso renuncia, abre agora uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O Lula ganha a possibilidade de fazer mais uma indicação ainda dentro do mandato. E aí, professor, quem seriam hoje os favoritos? Seria o Bruno Dantas, que é ministro do Tribunal de Contas da União, ministro antigo do Tribunal de Contas da União, o próprio Jorge Messias. Você lembra do Messias? Sim. Tu lembra, né, dessa história toda? Sim. Que vaza um áudio na época da prisão do Lula, de que o Lula poderia ser indicado como ministro-chefe da Casa Civil. Para não ser preso, aquela parada. E aí a Dilma manda procurar o Messias. Pois é, o Jorge Messias, que hoje é da AGU, né, da Advocacia Geral da União, ele, ministro da AGU, ele poderia ser uma dessas possíveis pessoas elencadas para essa vaga. E surgiu um nome mais recente, que é o nome do senador Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco é senador por Minas Gerais, deve disputar a eleição do ano que vem, ou pelo menos pretendia disputar a eleição do ano que vem, ou para o Senado ou para o governo do Estado, mas são duas eleições bastante difíceis em Minas. Em Minas, o senador Cleitinho e o Nicolas Ferreira estão muito fortes. E até mesmo os políticos já habituais de Minas Gerais trariam uma eleição muito dura para o Pacheco. Então há muita gente que diz que o Pacheco poderia ser uma espécie de candidato do sistema, porque conhece muito bem o parlamento, tem uma proximidade hoje com o Lula, ele poderia ser o indicado na vaga do Luiz Roberto Barroso. É esperar para ver. Mas as conversas em Brasília já acontecem, já existem. E bem aquecidas, né, Bem professor? aquecidas, Flávio. Bem aquecidas. Ainda num certo ponto de discrição, porque afinal de contas, a gente está falando da aposentadoria de um ministro do Supremo antes da hora. Sim. E a gente está falando de um senador com cargo público, que pode ser candidato à reeleição, que faria a sua transição para o Supremo Tribunal Federal. É esperar para ver. Professor, o presidente indica 3 nomes. Como que funciona essa Nesse caso específico, não. Nesse caso específico é de livre escolha, né? Então não tem lista tríplice, não tem nenhuma indicação
ou contraindicação, digamos assim. É uma escolha pessoal do presidente da República, que é submetida ao Senado Federal naquela famosa sabatina, né? As pessoas acreditam que com o Pacheco não teria grande problema, porque apesar do Pacheco não ser querido da população, muita gente que não gosta do Pacheco, mas dentro do Supremo Tribunal Federal, aliás, dentro do Senado Federal, ele teria muitas conexões e muitos contatos. Então a aprovação dele no Senado não seria um grande problema, digamos assim.